Então, meninos, essa semana a gente vai ver a parte de função afim, que é conhecida também como função de primeiro grau, tá certo? E aí a gente tem a definição de função de um modo geral. O conceito de função está relacionado a duas grandezas variáveis x e y, tais que para cada valor atribuído a x existe em correspondência um único valor para y, ou seja, se você disser que x é 2, você vai descobrir um valor correspondente para y, tá certo? E aí a gente vai para a definição de função afim ou de primeiro grau. A função afim é qualquer função dada por uma lei na forma ax mais b, aqui onde vocês estão vendo. Um número junto com o x e o outro sozinho, tá certo? Onde o a, que é esse aqui, é o coeficiente de x, é o número que faz o x mudar, certo? E o b é o termo constante, tá certo? É aquele que não muda. E aí a gente tem um exemplo, ó, f de x igual a 5x menos 3. O 5 é o coeficiente de x, é o termo que acompanha x, e o menos 3 é o termo constante, que é aquele que não muda, tá bom? E aí a gente vem para os gráficos de uma função afim. A característica de um gráfico de função afim é que ele é uma linha. Ele é em linha reta. Acho que vocês lembram que o gráfico de uma função quadrática de segundo grau ele é uma parábola, não é linha reta e por aí vai. Tá certo? Então, vocês viram assim uma linha reta, ó, é uma função afim, tá certo? Ela tem que ser reta, ela não pode dar uma curva para lugar nenhum. E aí, pessoal, a gente tem os coeficientes da função afim, né? O coeficiente que está junto de x, que é o a no caso, ele é chamado de coeficiente angular da reta e está ligado à inclinação da reta. Se ele mudar para positivo, negativo ou se ele for igual a zero, isso vai ter uma interferência direta em como a reta vai ficar, certo? A reta no gráfico. E aqui o b é o nosso termo constante, que é chamado de coeficiente linear da reta. E indica o ponto onde a reta toca o eixo y. Se por acaso aqui esse b fosse 3 ou 5, indicaria que a reta estaria passando em 3 ali na linha de y, tá certo? E aí nós temos o estudo do coeficiente angular, tá certo? Ó, como eu disse aqui, o coeficiente angular está ligado à inclinação da reta, então a gente vai estudar ele. Se o coeficiente angular, que é A, for maior do que zero, a função será crescente. Como aqui no exemplo, ó, o coeficiente angular é 2 e 2 é maior que zero, não é isso? Então, ó, olha a linha aqui crescendo, indo para frente, tá certo? Se o coeficiente angular for igual a zero, a função será constante, ou seja, não aparece o x, né? Porque vai ficar 0 vezes x, 0. Então, o x ele some e fica só um número. Aqui temos outro exemplo, ó, f de x igual a 3. Então, vocês podem ver que é uma linha reta, paralela ao eixo x. O que quer dizer isso? Que qualquer valor de x aqui, se x for menos 2, se x for 0, se x for 1, o valor de y sempre vai ser o mesmo, tá certo? E aí, ó, a gente tem o caso de o coeficiente ser menor que zero. Então, nesse caso, a função será decrescente, ou seja, ela vai decair, tá vendo? Ó? Ela vem descendo. Aqui temos um exemplo, f de x igual a menos 2x mais 4. Vocês podem perceber ó, que o termo que acompanha x, que é o a, ele é negativo, ele é menos 2, ou seja, ele é menor que zero. E aí a gente tem os zeros da função afim. Eu acho que vocês já escutaram muito, já viram muitas questões dizendo assim, calcule o zero de tal função. Pessoal, quando se pede para calcular o zero de uma função, se pede para igualar ela a zero, tá certo? Ó, o valor de x para o qual a função f de x a x mais b se anula, ou seja, para o qual f é igual a zero, f de x é igual a zero, denomina-se zero da função. Ou seja, se eu quiser saber o zero de uma função, de uma determinada função, é só pegar ela e igualar a zero, tá bom? Isso vale para todos os tipos de função, as de primeiro grau, de segundo grau, função exponencial, linear, todas essas, tá certo? E aí a gente tem um exemplo.
o zero, qual é o zero de f de x igual a 2x menos 4. Então, a gente vai pegar aqui 2x menos 4 e igualar a zero, tá certo? E aí, ó, como vocês já sabem, no primeiro termo só ficam as letrinhas, então a gente tem que, de um jeito ou de outro, passar todos os números para o outro lado. Então, esse menos 4, ele passa positivo, né? Fica 2x igual a 4. O 2 que está junto do x está multiplicando, então ele passa para o outro lado. Dividindo, teremos x igual a 4 dividido por 2. E 4 dividido por 2 é 2, então x é igual a 2. Isso quer dizer o quê? Que quando x, aqui no caso, quando y for 0, o x será 2. E vice-versa, quando x for 2, o y é 0. Então, pessoal, qual o zero da função 2x menos 4? 2, tá certo? E a gente chama esse zero de raízes também, que é o ponto onde a reta toca em x e em y. E aí vamos para alguns exemplos de vestibulares, tá certo? E aí bora para o exemplo 1. É do Instituto Federal lá do Sul, não lembro bem a faculdade qual é, de 2017. O preço cobrado por uma corrida de táxi é constituído por um valor inicial fixo, a bandeirada, e acrescido de um valor por quilômetro rodado. O preço da bandeirada é 5,18 e do quilômetro rodado, 2,59. A função f de x, que calcula o valor de uma viagem, onde x é a quantidade de quilômetros rodados na corrida, nessas condições é. Então, nessa questão, ele quer saber qual vai ser a função que vai ser dada em torno dessas leis aqui. Então, bora lá descobrir qual é a função. Então, pessoal, como vocês sabem, a função ela tem uma fórmula matriz, né? Uma fórmula ali que ela fica fixa, que é essa. F de x igual a AX mais B, tá certo? Onde esse B aqui, ele é um valor fixo. E o A, ele é variável, tá certo? Então, o que é que a gente tem na nossa questão? A gente tem o quê? O preço da bandeirada, que é o valor fixo, é 5,18. E o valor do quilômetro rodado é 2,59, tá certo? E na nossa função ali, o x é a quantidade de quilômetros, tá certo? E ela varia em torno do preço. Então, a gente vai ter o quê? Que essa função será a parte variável, que é 2,59, né? 2,59 por quilômetro, que é o x, mais a bandeirada, que é fixa, de 5,18. Então, a nossa função será essa. Deu o quê? 2,59x mais 5,18. Bora ver se está certo? Olha aí nossa resposta. Certíssima. Bora para a próxima questão. Exemplo 2. Ana e Beatriz caminham em uma pista retilínea, na mesma direção e sentido, e com as respectivas velocidades constantes. Sabe-se que a posição de Ana, P de A, é dada por 200 mais 25t, e que a posição de Beatriz é dada por 500 mais 20t, e que o tempo t é dado em minutos. Nessas condições, o tempo que Ana precisa para alcançar Beatriz é. Então, bora lá tentar resolver essa questão, né? Pessoal, então, na questão ele diz o quê? Que o tempo ali de Ana, vai ser dado por a equação, deixa eu baixar aqui, 200 mais 25t, tá certo? E a de Beatriz vai ser 500 mais 20t, tá bom? E aí ele quer saber em qual tempo elas se igualam. Pessoal, aqui é a equação da velocidade delas, do espaço que elas estão percorrendo, tá certo? Em relação ao tempo. E ele quer saber em quanto tempo elas se igualam.
Se essas duas equações elas são em relação ao tempo, ele quer saber o tempo que elas se igualam, vocês vão fazer o quê? Igualar as equações aqui do tempo, tá certo? Quando é que a posição de Ana vai ser igual à posição de Beatriz? Então, quando é que elas vão ser iguais? Aí vocês vão pegar, ó, vou fazer assim, 200 mais 25t vai ser igual a 500 mais 20t. Como vocês já sabem, letras na frente, números atrás, tá bom? Então, tudo que for de letrinha fica aqui, tudo que for de número aqui. O primeiro membro a gente já tem o 25t, né? E aqui a gente tem o 20t passando para cá, ele vai ficar negativo, menos 20t. Igual ao 500, que já estava, e esse 200 está positivo, a gente passa ele e fica negativo, tá bom? E aí a gente vai ter, ó, 25 menos 20, vai ficar 5t, igual a 500 menos 200, 300, tá certo? Esse 5 está multiplicando, vai passar dividindo, então teremos 300 dividido por 5. T vai ser igual a 60 minutos, tá bom? Bora ver se está certa essa resposta. Então, meninos, a nossa resposta que deu lá foi 60 minutos, não foi? Olha ela aí, bem linda, certíssima, né? E vamos para o próximo exemplo. Exemplo 3. Na conta de eletricidade de uma cidade é cobrada uma taxa de 9,45 fixa, referente à iluminação pública. Além disso, é acrescido ao valor do consumo 10% referente a impostos, o que é pago pelo consumidor junto com a conta de cada mês. Qual a lei da função descrita anteriormente? Essa questão requer um pouquinho mais de raciocínio do que as outras, tá certo? Mas ela não é difícil. Então, bora lá resolver. Então, meninos, ele diz que é cobrada uma taxa, né? Vamos botar logo aqui o f de x, é cobrada uma taxa de 9,45 e essa taxa é fixa, tá certo? Então, a gente tem essa taxa fixa mais o valor do consumo, que seria x, tá bom? Só que a esse valor aqui é acrescido 10% sobre o valor do consumo. Então, a gente vai ter o quê? 10% de x, tá certo? E aí, professora, como é que a gente vai fazer isso, pelo amor de Deus? Bem fácil. Vamos transformar esse 10% em fração, tá bom? 10%, vocês sabem que é 10 por 100. Então, ó, 10% de x, tá certo? E aí, 10 dividido por 100 vai dar 0,1 ou 0,10, como vocês preferirem. Então, eu vou botar aqui 0,10, tá certo? Então, 0,10x. O que é que vocês vão fazer? Somar os iguais, tá certo? Quando eu não tenho nada na frente do x, é porque é 1. Então, a gente vai ter aqui, ó, f de x igual a 9,45. 1 mais 0,10, ou seja, R$1 mais 10 centavos, né? Dá o quê? 1,10. 1,10x. Então, a nossa função será essa aqui, tá bom? Olha aí nossa resposta, bem linda, 9,45 mais 1,10x. Bora para o exemplo 4. Pacairama, município de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela, é a cidade que apresenta temperaturas mais baixas no estado. Durante os 10 primeiros dias do mês de julho de 2017, a temperatura em graus Celsius foi decrescendo de forma linear, de acordo com a função T igual a menos T mais 20, em que T é o tempo medido em dias, tá certo? T minúsculo no caso. É o tempo em dias e o T maiúsculo seria a temperatura. Nessas condições, pode-se afirmar que no dia 9 de julho de 2017 a temperatura nessa cidade foi. Bora lá fazer essa questão? A gente tem a informação de que a função dada, ela vale para o prazo de 10 dias, tá certo? Vou escrever a função aqui.
T é a temperatura e o T minúsculo, né, o pequenininho, é o tempo, tá certo? T maiúsculo, temperatura, T minúsculo, tempo. E aí, o que é que ele diz? Ele quer saber qual é a temperatura aqui em 9 dias, ou seja, vou colocar aqui, ó, T pequenininho. Qual será a temperatura quando esse T minúsculozinho for 9? Então, a gente vai colocar no lugar do T pequenininho um 9, tá bom? Então, teremos T de 9, né? Igual a menos 9 mais 20, tá certo? Então, pessoas, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. O maior é positivo, 20 menos 9, 11. Então, no dia 9, a temperatura foi 11 graus positivos. E aí, ó, tá aí nossa resposta bem linda, 11 graus positivos. E vamos para a nossa última questão. Uma empresa de arquitetura paga os salários de seus funcionários de acordo com a função apresentada no quadro abaixo. A função é y igual a 2.230 mais 1.100x. Nessa função, y representa o salário mensal pago pela empresa e x o número de projetos que foram aprovados no mês. E aí ele quer saber qual o salário de um profissional que teve seus projetos aprovados em um mês. Questão bem fácil, né? Só fazer uma substituição simples. Então, bora lá fazer essa substituição. Então, pessoal, tá aqui a função, né, do salário do rapaz da empresa de arquitetura. E aí, aqui o nosso y é o salário e o nosso x é o número de projetos, tá bom? E aí ele disse o quê? Que o número de projetos foi igual a 3, tá certo? Quer saber quem é o salário. Então, bora lá. O y vai ser igual a 2.230 mais 1.100 vezes 3. 2.230 vai ser mais, no caso, 1.100 vezes 3 vai dar 3.300, tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Somar. Y vai ser igual a 5.530, que será o salário dado, certo? Vamos ver se deu certo, né? Ó, bem lindo, 5.530, a resposta certíssima. Pessoal, depois dessa explicação, eu vou deixar uma atividade para vocês, tá certo? Lá no Classroom, tá bom? Tentem ao máximo fazer. Qualquer dúvida que apareça, falem comigo no WhatsApp que vocês têm, que é exclusivo para isso, tá bom? Caso eu demore para responder, não se preocupe, eu vou responder, tá certo? Um cheiro no coração para todos.